Boa noite. Muito bom poder estar aqui com vocês. Eu vim acompanhado da Lilian, minha esposa, e o Jonas. Eu acho que é o único bebê que está aqui dentro do espaço de culto. E ele está deslumbrado. Nunca viu tanta gente. Nós estamos em Londrina, uma cidade que fica no norte do Paraná, uma plantação de igreja. E eu vou falar os meninos da Viva que eu conheci. São pessoas que têm caminhado com a gente mesmo de longe, só 13 horas de viagem, mas nada do que uma chamada de Zoom que não resolva, né? Mas dessa vez a gente veio presencialmente, já não aguentava mais. Então sou grato ao Bruno, ao Diego e demais que não vou tentar citar para não esquecer e cometer uma injustiça, por esse tempo juntos aqui com vocês. Realmente somos o povo de Deus. Amém? Quando a gente pensa a respeito de sermos ou não o povo de Deus, tem uma pergunta que ela sempre precisa ser feita para mim e para você. Alguém já fez essa pergunta a você? E se não fez, eu vou fazer hoje. Você é um discípulo de Jesus Cristo? Você é um discípulo de Jesus Cristo? Mas vamos lá. Como você pode provar isso hoje aqui? Algumas pessoas, elas podem argumentar sobre a sua experiência religiosa. Alguns vão dizer: Zeca, eu frequento uma igreja aos domingos. Eu faço parte da Viva ou de qualquer outra igreja em Criciúma, Londrina, em qualquer outro lugar aqui de Santa Catarina, Paraná, enfim. Eu participo de um pequeno grupo. Ou ainda, eu venho a reunião de oração. Ou melhor, eu vou orar na serra, aqui não tem monte, é serra só, né? Ou acompanho pregações pela internet. Ou ainda, e melhor, já paguei um almoço para o pastor Bruno. Amém? Algumas pessoas vão atrelar o fato de serem ou não discípulos de Jesus por causa dessas experiências religiosas. Mas será que todas essas experiências autenticam que você é um discípulo de Jesus? Será que, pelo fato de você estar aqui hoje à noite, ou você fazer qualquer outra dessas coisas que eu falei durante a semana, autenticam que você é um discípulo ou não de Jesus? A experiência cristã, ela é uma experiência religiosa, mas nem toda experiência religiosa é cristã, exceto aquela que surge do Evangelho. Porque nem toda experiência, nem todo culto é um culto cristão, e talvez isso choque você. Nem toda pregação é uma pregação que prega o Evangelho. E infelizmente nem toda igreja que se diz cristã, por não pregar o Evangelho cristocêntrico, é uma igreja cristã de fato. Na semana passada, vocês e eu também ouvi sobre a mensagem do Evangelho, o Evangelho que gera a fé viva. Vocês leram Tiago na pregação do pastor Bruno. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema chamados a seguir Jesus, ou chamados para seguir a Jesus. Todo discípulo é chamado para seguir e continuar seguindo a Jesus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, e após a leitura eu quero fazer uma breve oração, é Lucas capítulo 14, do versículo 25 a 33. Eu estarei lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, mas será projetado aqui para vocês também.
O Evangelho de Lucas diz o seguinte: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Quais eram as pessoas que seguiam a Jesus? Quais eram as pessoas que seguiam a Jesus? Vamos orar. Deus, obrigado, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, através dos louvores, da ministração, das orações. E nesse momento, Pai, nós oramos a oração do salmista, desvendo os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Fale, Pai, continue falando, que o Teu Evangelho gere transformação em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Quais eram as pessoas que seguiam a Jesus? Nós temos ali pelo menos 4 círculos, e você está vendo aqui. O círculo mais externo se refere às multidões, as pessoas que viam a Jesus ou seguiam a Jesus de longe. Temos o círculo mais intermediário, que eram os discípulos, ou aquele grupo que nós chamamos de os 70, ou dependendo da versão bíblica, os 72. Aí nós temos um outro círculo um pouco mais fechado, um círculo mais interno, que é o círculo dos 12. Os 12 apóstolos. Mas, como todos nós, 12 pessoas é muita gente para a gente ser amigo, não é verdade? Jesus também tinha um círculo um pouco mais íntimo. Pedro, Tiago e João. Os seguidores de Jesus, então, se constituíam a partir de grupos diferentes. Nós tínhamos ali discípulos que eram comprometidos com Jesus, engajados com Jesus. Mas tínhamos também ouvintes moderadamente simpáticos. Sabe aquela ideia das pessoas que são simpatizantes à mensagem do Evangelho? E ainda multidões que eram curiosas. Pessoas que eram curiosas. Onde havia movimento, as pessoas estavam, e a gente sabe que hoje acontece isso também. Onde há um movimento diferente, nós vemos lugares cheios de pessoas. Agora, será que todos os lugares cheios de pessoas têm pregado o Evangelho? Jesus tinha muitos seguidores, mas nem todos os seus seguidores eram seus discípulos. Porque ser um discípulo de Jesus é seguir a Jesus com disciplina e comprometimento. Não é olhar Jesus de longe. Não é da mesma forma que às vezes nós paramos e olhamos e contemplamos de um lado o mar, do outro lado a serra. Ou você passa numa loja de carros e você olha e fala: que carro bonito. Isso não demonstra comprometimento. Para que aquele carro faça parte da sua vida, você precisa comprar aquele carro. Para que a serra, você tenha história para contar, em que você foi para a serra e estava com a bota furada, você precisa ir até a serra. Não basta você ter informações a respeito, você precisa estar lá.
E com Jesus é a mesma coisa. Não basta nós enchermos a nossa mente, o nosso coração com informações a respeito de Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu sei o que Ele fez. Mas não se engajar com Jesus. Não seguir a Jesus com disciplina e comprometimento denuncia que não somos discípulos de Jesus. Somos meros simpatizantes. E não é somente disciplina e comprometimento, há um fator chamado imitação. Thomas Kempis escreveu um livro, Imitação de Cristo, que ele fala desse aspecto, não é só seguir a Jesus, mas imitar a Jesus. A definição da Viva, você conhece muito melhor do que eu, sobre ser um discípulo de Jesus Cristo, um discípulo é um seguidor de Jesus que conhece a Deus, vive em comunidade. Gente, vocês faltaram na aula. E serve no mundo para a glória de Deus. Para você não esquecer, está naquela parede ali. Conhecer, viver e servir. Agora, daquilo que foi colocado diante de vocês, semana passada, sobre a mensagem do Evangelho, o pastor Bruno apresentou 5 possíveis evangelhos que são pregados por aí. E no final ele falou sobre a mensagem bíblica a respeito do Evangelho. Agora, você já creu na mensagem do Evangelho? O Evangelho é a mensagem a respeito da obra divina, de reconciliação entre Deus e os homens, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É esta mensagem que nos chama ao arrependimento para a salvação. O arrependimento e fé em Jesus Cristo para a nossa salvação. Não tem outro meio, não tem outra mensagem. Agora, se você não creu na mensagem do Evangelho, você não é um seguidor de Jesus. Aliás, você não é um discípulo de Jesus. Se você creu na mensagem do Evangelho, a respeito daquilo que Jesus, aliás, Deus fez através de Cristo, por mim e por você, se você creu nessa mensagem, se você se arrependeu dos seus pecados, você foi salvo por Jesus. Você foi salvo por Deus. Se você creu nessa mensagem, você é um discípulo de Jesus. Porque não há possibilidade de existir um salvo em Cristo Jesus que não seja um discípulo de Jesus. Mas também não é possível existir um discípulo de Jesus que não seja salvo. Isso é fazer parte da multidão, isso é olhar Jesus e o que Ele está fazendo de longe. É a mesma coisa de olhar o que Deus está fazendo na Viva e através da Viva lá de Londrina. Mas para saber de fato, eu precisei estar aqui, tomar um cafezinho, vários cafés na verdade, almoços, enfim. Algumas pessoas estão tão cegas por fazerem parte da multidão, que acham que é por causa das experiências religiosas, que é por sentir alguma coisa, que é porque Deus nos abençoa com bens materiais, ou coisas do tipo que foi falado semana passada. Elas acham que elas são seguidoras de Jesus, ou discípulos de Jesus. Mas essas pessoas fazem parte somente da multidão. Não compreenderam a mensagem do Evangelho. E se não há compreensão da mensagem do Evangelho, se a graça de Deus não alcança o seu coração, se não há regeneração, você vai ainda fazer parte da multidão. E fazendo parte da multidão, aquilo que o apóstolo Paulo diz, você só vai entender de coisas humanas, você não vai entender de coisas espirituais. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Talvez você está aqui hoje e você faz parte da multidão, você só vem aqui para ver o que acontece, ou qualquer outra igreja. Os discípulos surgem da multidão. Não há multidão que esteja tão longe de Jesus que a graça dele não vá até lá e alcance.
Não há multidão, não há pecador que esteja tão distante de Jesus que o perdão dele não alcance. Mas a graça alcança, o perdão alcança para gerar transformação. Os discípulos de Jesus são pessoas que são transformadas por Jesus. São alcançadas por Jesus e são identificadas com Jesus. Não tem como ser discípulo de Jesus no anonimato. Eu sou discípulo só no domingo. Ou só no pequeno grupo. Não há possibilidade disso. E talvez você fique assim, Zeca, sim, eu sou assim. Misericórdia, irmão, sobre a sua vida. Esse texto de Lucas, nós vemos que Jesus, ele estabelece para nós, e serei bem mais direto, o que está envolvido em ser um discípulo de Jesus. Talvez eu já falei algumas coisas aqui. Lucas 14, 25, diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. O que é uma grande multidão? Trata-se de um amontoado de pessoas indefinidas, isentas de responsabilidades com relação a Jesus e o seu ensino. São pessoas sem comprometimento. E nós vemos por esse texto que Jesus estava preocupado com a multidão ou com as multidões, porque ele se dirige às multidões. E ele denuncia a falta de consciência da multidão acerca do que realmente significa seguir a Jesus. E queridos, a grande multidão, ou as grandes multidões, é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus, ver o que Jesus está fazendo sem comprometimento, sem envolvimento com Jesus. Sem levar em consideração o custo que envolve seguir a Jesus. Hoje nós temos um movimento nas redes sociais, onde aquelas pessoas que querem ter um pouco mais de engajamento, elas acabam comprando seguidores. Você já viu isso? Você já fez isso? Não precisa se denunciar. Algumas pessoas acreditam que comprando seguidores, elas conseguem ter mais visibilidade. Mal sabem elas que esses seguidores que são vendidos são fakes. Foram criados somente para serem vendidos. Não vão se engajar com o conteúdo daquela pessoa. E sabe o que é interessante? Quando a gente olha para a mensagem do Evangelho, Jesus também resgata, ele compra os seus seguidores com o seu precioso sangue derramado naquela cruz. Mas detalhe, diferente dos falsos seguidores, todo seguidor de Jesus, necessariamente, todo discípulo de Jesus se envolve, se engaja com o reino de Deus, com a missão de Jesus, com aquilo que Jesus está fazendo. Senão você não foi comprado por Jesus. Você foi comprado por uma experiência religiosa. Mas lembre-se, nem toda experiência religiosa é cristã, exceto aquela que surge do Evangelho. A multidão, ou ficar na multidão, é mais confortável. Não envolve comprometimento, não envolve se doar, não envolve pagar um preço. É seguir a Jesus no anonimato. O que está envolvido no chamado para seguirmos a Jesus? Quais são as exigências? São 3. Como bom pastor batista, 3 exigências, tá? Para seguirmos a Jesus. O que Jesus requer de mim e de você nessa noite? Em primeiro lugar, o amor total do coração. Olha só o que diz Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele apresenta essa exigência como uma condicional. Se alguém vem a mim, e a gente verá nas outras 2 exigências, essa condicional presente também. Para seguir a Jesus,
é necessário evidenciar um amor que requer a negação de qualquer outro amor, de qualquer outro afeto, seja do pai, seja da mãe, seja da esposa, dos filhos, dos irmãos e até mesmo sobre si mesmo. É um amor muito específico. Os gregos diziam que o que determina o tipo de amor que vivenciamos é o objeto que amamos, por isso que eles têm 4 tipos de amores. Por exemplo, se eu dizer que eu amo meu time de futebol, e eu não amo mesmo, mas só um exemplo, eu amo meu time de futebol, e eu jamais poderia amar o meu time de futebol da mesma forma que eu amo a minha esposa, porque objetos diferentes, desculpa a palavra objeto, tá, querida? Mas objetos diferentes, amores diferentes. E o mesmo acontece quando dizemos que nós amamos a Jesus. Jesus, ele exige de nós um amor muito específico quando dizemos que o amamos. Infelizmente, a gente pode amar coisas como de fato elas não são. É possível você amar algo de maneira equivocada. Infelizmente, algumas pessoas querem amar ou dizem amar a Jesus, mas Jesus só é mais uma pessoa que ocupa a agenda dessa pessoa em relação a outras pessoas. Quando nós amamos a Jesus como ele fosse somente mais alguma coisa, ou mais alguma pessoa, entre outras pessoas, Jesus não está sendo priorizado. Ele é apenas mais um item na nossa agenda relacional. É mais um café. É mais um tempo de devocional que eu vou ter durante o dia, e eu vou ter um tempo com Jesus, mas depois eu tenho um tempo com tal pessoa, com outra pessoa. Jesus, quando indagado a respeito sobre o grande mandamento, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mas o que isso tem a ver com o fato de seguirmos a Jesus? O fato de sermos discípulos de Jesus? Jesus exige de mim e de você todo amor que temos. Todo amor que temos. Ele precisa ter primazia no nosso coração. Mas o que faz com que verdadeiros discípulos de Jesus, e esse texto é complicado por causa de algumas versões, decidam por Jesus a despeito da reação de suas famílias? É o amor que eles têm por Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 19, o evangelista diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você faz parte da multidão e acha que você ama Jesus, mas esse amor não alcançou você, você não entendeu a respeito do amor. Porque é mero sentimento. Porque o amor de Jesus por nós custou tudo. E se o amor que nós dizemos ter a Ele não nos custar tudo, não é amor. Se eu amo mais as coisas que tenho, amo mais a minha esposa, o meu filho, amo mais a igreja que estou plantando, amo mais os bens materiais do que a Cristo, eu não estou amando a Cristo da forma que Ele deve ser amado. Porque quando eu amo a Cristo da forma como Ele deve ser amado, Ele ocupa centralidade do meu coração. Porque amando a Cristo da forma que Ele deve ser amado, todos os outros amores, as outras coisas que tenho, nos relacionamentos que eu tenho, é transformado por esse amor que eu tenho por Jesus. A forma como eu olho para essas coisas, ou para as pessoas. Jesus não está questionando o fato de se devemos amar ou não nossas famílias, mas as nossas famílias devem ser amadas como famílias. James Smith, ele diz assim, em seu livro Você é Aquilo que Ama: Jesus é um mestre que não apenas instrui nosso intelecto, Ele forma nossos próprios amores. Ele não se contenta em apenas depositar novas ideias em nossa mente. Ele busca nada menos que nossos desejos, amores e anseios. É tudo.
todo o nosso amor. O nosso amor por Cristo não deve ocupar a periferia do nosso coração, se eu posso dizer isso. Porque outro vai ocupar o centro. A segunda exigência, para ser um discípulo de Jesus, a lealdade apesar do sofrimento. Lucas, desde o início de seu evangelho, ele chama a atenção de seus leitores para o fato que Jesus, durante todo o tempo, e se você já leu os evangelhos, você sabe do que eu estou dizendo, enquanto Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, ele está enfrentando oposições, seja dos fariseus, seja dos escribas, seja de Herodes, seja dos religiosos, e seja também dos demônios. Em Lucas 9, nós vemos assim, Jesus dizendo, a partir do versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou causar dano a si mesma? Lucas escreve aos seus leitores, demonstrando a eles que, enquanto Jesus estava ensinando, ele enfrentava grande oposição. E todo aquele que quisesse ser um discípulo de Jesus, enfrentaria também oposições. Porque se como discípulos de Jesus, nós não enfrentamos oposição, sofrimento, não somos antagônicos segundo a essa cultura, a este mundo, há algo estranho. Há algo estranho no cristianismo que estamos vivendo. Jesus diz: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você sabe o significado de carregar a sua cruz? Talvez já foi pregado aqui para você, mas a cruz ela era o símbolo de rejeição, de humilhação. A pessoa que carregava a sua cruz, ela não voltava para casa. Eu vou ali até a serra carregando a cruz e volto no final da tarde. Não acontecia isso. Aquele que carregava a sua cruz era a morte mais vergonhosa. A pessoa que estava carregando a sua cruz tinha sido banida da sociedade. Era considerado, como diz o texto, maldito. O próprio Jesus, por causa dos nossos pecados. Quem carregava uma cruz deveria ser eliminado, mas não era uma morte rápida. Ele precisava passar vergonha, ser humilhado. E é isso que acontece com o nosso Mestre. Você sabe a respeito da morte de Cristo. Mas hoje, você não precisa carregar uma cruz. Jesus já fez isso por você e a morte dele é suficiente. Mas quando nós olhamos e aplicamos a respeito desse sofrimento e ser um seguidor de Cristo, em enfrentar oposições, é que nós vivemos num mundo onde é hostil à mensagem do Evangelho, em uma cultura que não ama Jesus, rejeita os seus ensinamentos e, consequentemente, rejeita eu e você, a não ser que estamos andando de braços dados com a cultura. Eu digo cultura aqui, não o fato de sermos relevantes à cultura, mas o fato de estarmos com os olhos tapados e não enxergando o mal que existe no mundo. Jesus disse: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Nós seremos odiados pelo mundo. Nós seremos odiados porque nós pregamos aquilo que cremos, nós pregamos que não há nada mais que precisa ser feito. Cristo já fez aquilo que é suficiente. Não é dinheiro, não é tijolo, não é chapéu, não é nada disso. E isso choca as pessoas, choca principalmente os religiosos, aqueles que buscam experiências religiosas, mais experiências religiosas, mas não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho diz que o Cristo fez por nós foi e é suficiente.
E nós descansamos nisso. Infelizmente, em nome do politicamente correto, a gente acaba querendo minimizar o poder confrontador do Evangelho. A gente começa a maquiar um pouco as nossas Bíblias, as nossas igrejas locais, para que a gente seja recebido nas esferas da sociedade. Não negocie a verdade do Evangelho. Negociando a verdade do Evangelho, você está olhando para a cruz de Cristo, aquilo que Ele sofreu por mim e por você, e negociando aquilo que Ele fez. Queridos, não negocie, não abra mão daquilo que Cristo fez por você. Se vivemos assim, estamos vivendo um pseudo-cristianismo, um falso evangelho. E falso evangelho também produz discípulos. Produz discípulos da teologia da prosperidade, do perdão, do coach, e por aí vai. Vocês ouviram semana passada. Quando a gente negocia a mensagem da cruz, nós começamos a criar uma cruz para nós. E a cruz que criamos para nós, ela é confortável. É com as medidas que nós aceitamos. Medidas que não custam nada para nós. Porque há um preço de seguir a Jesus. Há um preço. Não salvífico, porque Ele já fez isso. Mas há um preço. Há um preço de renúncia. Há um preço de abrir mão dos ídolos do seu coração. A cruz que devemos carregar, se podemos dizer isso, é segundo os termos de Jesus e por causa de Jesus. Paulo vai dizer que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você não vive mais para você, você vive para Ele, e viver para Ele é desfrutar também de uma lealdade para Ele, apesar do sofrimento. Hernandes Dias Lopes diz que ser discípulo não é ser um admirador de Cristo, mas um seguidor. Um discípulo segue as pegadas de Cristo. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo, não rumo ao sucesso, mas rumo ao Calvário, rumo à morte. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina, é seguir uma pessoa, e essa pessoa deu a vida por você. Vai custar todo o seu amor, vai custar toda a sua lealdade, porque é muito mais do que um mundo hostil. Nós temos evangelhos que são pregados, que são hostis a nós também, porque ainda carregamos o pecado em nós, e talvez somos atraídos por mensagens que não são cristocêntricas. E Jesus ilustra isso muito bem. Ele diz a respeito de um construtor tolo. Ele fala sobre o cálculo que um construtor deve fazer para saber se ele teria dinheiro para terminar a obra antes de construir. E o que Jesus está dizendo aqui para nós, e principalmente para os seus ouvintes, a multidão, é que a decisão sábia de seguir a Jesus envolve reflexão, não apenas entusiasmo. Não é por emoção. Não é simplesmente porque agitou as águas. Mas envolve reflexão naquilo que Ele fez por nós. Se alguém responde o chamado de Jesus para segui-lo, saiba que você vai enfrentar oposição e sofrimento. Terceira exigência de um discípulo de Jesus é uma renúncia completa. Aqui nós vemos um golpe em toda a nossa dependência de todas as coisas, que acabamos criando vínculo aqui neste mundo. O apóstolo Pedro, ele fala que nós somos peregrinos e forasteiros. Ele diz assim: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam,
glorifiquem a Deus no dia da visitação. João Calvino disse que o nosso coração, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. E um ídolo é tudo aquilo que cativa seu anseio, as suas vontades, o seu amor, mais do que a Deus, como diz Tim Keller no livro Deuses Falsos. Tudo aquilo que você renuncia tudo para ter aquilo. Você abre mão de todas as coisas para ter aquilo. Um discípulo de Jesus precisa se libertar da crença que ele é aquilo que ele possui. Você não é aquilo que você possui. Ou que você tem algum domínio sobre a sua família, sobre os bens que você tem. Nós fomos comprados por Jesus. Nós somos de Jesus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Nós somos dele. Tudo o que temos é dele, vem dele. Você acha que o seu trabalho é na força do seu braço, mas foi Ele que te deu condições. Foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Talvez você queria ficar em casa assistindo alguma coisa na Netflix, e a graça de Deus te alcançou e trouxe você para perto dEle mais uma vez. Vou te contar um spoiler sobre a graça de Deus. Não tente resistir, você não é mais forte do que ela. Ela vai te trazer. Eu creio que Deus tem mais poder do que você, então Jesus tem a supremacia, ou precisa ter a supremacia sobre tudo, ou sobre todos. Ele é o Rei a quem nós devemos nos render. E quando nos rendemos a Cristo, todos os vínculos que acabamos criando aqui neste mundo são quebrados. Precisam ser quebrados. Lucas 14, no finalzinho: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Como é difícil renunciar a algo que acreditamos possuir. E não deveria ser assim. Como discípulos de Jesus, nós recebemos tudo dele. Tudo dele. Tudo que temos vem dele. Não sei se você se lembra de Lucas capítulo 18, não vou ler o texto, mas fala sobre o jovem rico. E ele tinha experiências religiosas, ele sabia os mandamentos, ele guardava a lei. E Jesus olha para ele e diz: falta uma coisa. E no finalzinho diz que quando ele ouviu a respeito disso, dessa uma coisa que faltava a ele se entristece, porque ele era muito rico. O jovem rico, ele perdeu a riqueza eterna por causa de uma riqueza temporal. O jovem rico rejeitou a Cristo e a vida eterna por causa de seus bens. Ele também tornou-se o mais pobre dentre os homens, pois renunciou à verdadeira riqueza. Hoje, eu espero que isso não aconteça com você. Se você perder tudo ao sair por aquela porta, tudo aquilo que você acha que possui, você conseguiria sobreviver? Se você perder sua família, seus bens, quem será você na segunda-feira? Será que eu e você agiremos como Jó?
O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O nosso Rei foi pregado numa cruz, deu a vida por nós, deu tudo. E Ele requer de nós tudo. Não há meio termo, queridos. Ou é tudo, ou é nada. Ou você segue a Jesus, você ama Jesus, você presta lealdade a Ele, ou você renuncia tudo por Ele, ou você não é um discípulo de Jesus. Talvez o que você está seguindo é o seu próprio coração. E Jesus ilustra muito bem. Ele fala a respeito de um rei, no versículo 31 e 32, e ele fala a respeito de um rei sensato, um rei que ele faz um cálculo se compensa ou não compensa entrar numa batalha. E o que Jesus está ensinando aqui para essa multidão e para nós é sobre a importância de examinar uma situação antes de se tomar uma decisão. Você já fez isso? Quando o seu esposo foi pedir você em casamento, você pensou bem? Se arrependeu na segunda-feira? Na primeira briga? O que Jesus está demonstrando para nós aqui é que precisa ser calculado o custo de seguir a Jesus. Precisa. Porque é uma decisão consciente. Jesus coloca que após calcular o custo da batalha, percebendo que ele não venceria, esse rei resolve fazer um acordo de paz com outro rei. É melhor se render e permanecer vivo do que não se render e talvez morrer no campo de batalha. E esse rei tinha à sua frente uma escolha sobre aquilo que era mais importante, o que ele deveria renunciar. Ele deveria renunciar o poder, a possibilidade de ganhar, de vencer a batalha, ou a sua vida. Se ele renuncia o seu domínio, ele poderia perder a sua vida. Se ele renuncia a sua vida, ele perderia o seu domínio. E a mesma coisa com os discípulos de Jesus. Você não tem domínio sobre nada. O que você acha que possui, você não possui. E isso não é esquizofrenia, tudo bem? É dele. É para ele. Se nos rendermos a Jesus, se nos submetermos a Jesus, da nossa vontade de poder, não é porque nós encontramos algo mais importante? Se não renunciarmos tudo por causa de Cristo, é porque Ele não é mais o mais importante para nós. Não tem amor, não tem lealdade, não terá renúncia. Seguir a Jesus é nos termos de Jesus. E esse é o maior paradoxo do cristianismo. A mensagem do Evangelho, a mensagem do cristianismo vai dizer que a gente precisa perder para poder ganhar, vai dizer que a gente precisa morrer para poder viver, e é dando que a gente recebe. Seguir a Jesus vai custar a você a renúncia completa de todas as outras coisas. Se não custar a você a renúncia completa de todas as outras coisas, tome cuidado, porque não é o Evangelho que está sendo pregado para você. Então, para a gente concluir, volto àquela pergunta: você é um discípulo de Jesus? Você ama Jesus com todo o seu coração? Você presta sua lealdade apesar do sofrimento? E você já renunciou tudo por causa dele? Pastor Jonas Madureira, ele diz que, a respeito de uma igreja, no seu livro Custo do Discipulado, ele diz que a verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue a Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem a Jesus nos termos de Jesus, ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir a Jesus do próprio jeito,
meramente como curiosos, retendo apenas o que lhe agrada e descartando tudo mais. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem a Jesus como Jesus quer ser seguido. É todo o seu amor, é toda a sua lealdade e é toda a sua renúncia. Não tem como negociar isso. Para que você conheça, viva e sirva, é isso ou não é nada. Eu quero orar com você. E eu quero convidar a equipe de música para subir, eles vão cantar mais uma música. E nesse momento, eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, diante daquilo que foi exposto a nós, e pedisse: Senhor, sonda o meu coração. Tem algo ainda que talvez eu não me entreguei totalmente a Ti. Tem algum outro amor ocupando o lugar do Senhor aqui? E vamos orar. Pai, nós louvamos a Ti, porque um dia nós estávamos perdidos, longe do Senhor, mortos em nossos delitos e pecados, mas a Tua maravilhosa graça, a graça que não somente nos salva, mas a graça que nos transforma, e nos transforma à imagem de Cristo Jesus, essa graça nos alcançou e nos deu vida, verdadeira vida. Não há vida fora de Ti. E nessa noite, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, a nossa mente, para que o nosso amor seja totalmente direcionado somente a Ti. Que apesar do sofrimento que possamos enfrentar, permaneçamos leais a Ti. E venhamos a cada dia abrir mão daquilo que pode ocupar o lugar do Senhor. Nós oramos, Pai, crendo que a Tua palavra, ela nos convence. O Teu Santo Espírito nos convence, convence o mundo, convence a multidão da justiça, do pecado e do juízo. Nós oramos por aqueles que estão aqui nessa noite. Se há pessoas aqui, Senhor, que ainda fazem parte da multidão, que a Tua graça os alcance. Que a Tua graça, a Tua doce graça, tire de nós esse amargo do pecado. Que não seja, Senhor, nosso pecado que seja um empecilho para irmos até o Senhor, porque a Tua graça, ela superabunda onde abundou o pecado. Se tem pessoas aqui nessa noite, Pai, que a Tua graça está alcançando, famílias que precisam de restauração, pessoas que estão aqui nessa noite só buscando uma experiência religiosa, Deus, alcança esse coração. Usa, Pai, essa igreja aqui em Criciúma para o louvor da Tua glória. Usa a vida do pastor Bruno, dos líderes e de todos os discípulos do Senhor, para que a Tua graça alcance o mais pecador, assim como nos alcançou. Nós oramos em nome daquele que morreu naquela cruz por nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.